maneira geral, a ser adotada por nós, no sentido de que, digamos assim, ampliemos o diálogo, inclusive, muito bem, me fez lembrar, porque o conselheiro Rodrigo me colocou isso aí, com os nossos jurisdicionados, e não só a sociedade. E, inclusive, pode parecer, por exemplo, quando nós fizermos, propormos uma instituição normativa, enfim, qualquer normativo que tenha, que mexa, né, que toque os jurisdicionados, que nós abramos um diálogo antes disso, porque acredito que isso dará mais aperfeiçoamento, não só à norma, mas à efetividade, entende? E eu venho falar porque isso, talvez não seja tanta novidade para os senhores, mas, por exemplo, me chamou a atenção, a Secretaria da Fazenda do Estado de Alagoas só edita uma norma, junto aos, lá no edicionado, né, são contribuintes, mediante uma audiência com eles. Passará a ser essa a conduta da Secretaria da Fazenda. Por quê? Porque eles verificaram que, não obstante eles tivessem conhecimento técnico a respeito do assunto, mas sempre há um conhecimento mais abrangente de outra realidade que não nos toca, entende? E isso visa não necessariamente facilitar apenas a vida do contribuinte, mas sim dar mais efetividade à norma, né? E evitar os conflitos, né? Por exemplo, a auditoria de primeira instância e os conselheiros de recursos fiscais são abarrotados de conflitos que, às vezes, sem nenhuma necessidade, né? Que poderiam ter sido evitados lá atrás. Então, é nesse sentido só. E eu estou colocando para os senhores porque, pensando nisso, eu estou fazendo uma pesquisa primeiro com o relator, né? Com o relator da parte de TEAL, daquela diretoria de teatros, né? Sabe que é um relator para conversar a respeito, e também do Centro de Convenções, já estendei alguns conselheiros no sentido de nós fazermos uma simplificação daquelas obrigações que eles têm, mas antes de escutá-los, porque pode ter até, inclusive, uma outra forma mais eficiente e mais prática para ambos os lados, e que nós não sabemos, porque nós temos uma visão limitada, todos nós temos uma visão limitada, entendeu? É só isso que eu queria colocar para os senhores e senhoras. Acho que é uma ótima sugestão, porque você tem, como você falou, a gente tem uma parte técnica, a parte de fiscalização, e outro tem a parte prática, que às vezes um ajuste entre as duas coisas facilita. Eu acho a ideia boa, acho que quem vai sugerir alguma resolução, alguma coisa, pode usar esse tipo de processo, que eu acho que é salutar mesmo. Eu acredito muito nessa possibilidade de facilitar. Continuo a facultar a palavra. Não tendo quem queira fazer mais uso da palavra, em nome de Deus, declaro encerrado. Conselheiro Rodrigo. Não me leva a mal, mas é uma reclamação que eu estou fazendo. Eu pedi vista ao processo da conselheira, relatado pela conselheira Ana Raquel, processo 13.984/2018. A sessão foi no dia 16 de abril de 2019. Eu estou dando até uma satisfação para o plenário, razão pela qual eu não estou trazendo esse processo, ainda não trouxe esse processo, porque até hoje eu não recebi o processo que foi determinado o seu apensamento, o processo principal de representação quanto ao concurso de Coruripe, melhor dizendo. Né? Até o dia de hoje, né, eu tenho feito algumas incursões junto à minha assessoria para que ela venha cobrar o encaminhamento desse processo principal, mas até o dia de hoje eu não recebi o processo para que eu possa... Conselheiro, só esse número que você me deu é o que você tem ou é o que falta chegar? O que falta chegar é o 13.984/2016, é o processo principal. Esse que está precisando chegar para você? Esse está precisando chegar. 13.984/2016. 2016. Ok. Pois não, conselheira. Conselheiro Rodrigo, aproveitando que esse processo não chegou a Vossa Excelência e a intervenção de Vossa Excelência nesse momento, eu queria saber se Vossa Excelência entende que esse processo é essencial para a manifestação no processo que eu trouxe para o Pleno.
uma vez que esse processo ele não foi apensado ao processo propositadamente, pelo fato de que eu entendo que esse processo é uma urgência que a gente decida sobre ele, na verdade já passou até do tempo, e que o processo que eu trouxe para relatar, ele não carece de informações para que ele seja decidido, apenas das decisões que foram trazidas para o Pleno e que nós juntamos cópias aos autos desse processo. E que ele, na verdade, ele foi solicitado ao pensamento pela presidência, não por mim. Então, que se Vossa Excelência entender que não é essencial para a manifestação de Vossa Excelência, eu até pediria, nesse momento, que esse processo, no lugar de ser apensado e encaminhado a Vossa Excelência, que ele fosse direcionado ao meu gabinete para que a gente pudesse dar andamento nesse processo. Veja, eu pedi vista do processo conjuntamente com o processo que a presidência determinou o apensamento, não é? Trata-se efetivamente de um processo que é acessório a um processo principal. Eu tenho elementos, a gente tem elementos aqui para julgar, para apreciar aquele pedido, digamos, cautelar que foi relatado pela conselheira Ana Raquel. Eu só teria uma cautela quanto àquela demanda, quanto ao fato desse conselheiro ser impedido ou não para atuar naquele feito, no principal, nos acessórios, porque eu estou com uma leve impressão de que eu fui um dos procuradores do Ministério Público de Contas que subscreveram a representação ou alguma peça, algum parecer nos autos. Então, se eu atuei, se eu não atuei, eu posso votar agora, né? Já estou com condições para votar agora aquele processo. Mas para não correr o risco de votar em algo que eu esteja impedido, eu prefiro ter essa cautela, né? E assim que chegar o processo principal, a gente pauta o feito para apreciação em plenário, né? Tá? Então, Vossa Excelência precisa desse processo que está com a Conselho, que é o principal. Não está comigo, não. Não está com ela, não. Está com Vossa Está com a Excelência. presidente. Esse processo ele estava na diretoria para aparecer. E na sessão que eu trouxe o outro processo, o conselheiro Rodrigo pediu vistas do processo e Vossa Excelência decidiu solicitar o processo lá em cima e encaminhar para ele para ser apensado. Ok. E aí, me parece que esse processo já foi solicitado e foi para a presidência e estou no aguardo de ambos os processos Então, para poder vou dar encaminhar, continuidade. conselheiro, para Vossa Excelência, para que possa fazer essa verificação. Presidente, com mais E aí, se ele tiver, aí você Ele passará, devolverá para a conselheira. O processo, na verdade, eu estou com a informação, ele está no protocolo. Ok. Senhor presidente, minha garganta. Eu também, Excelência, queria fazer uma cobrança que, em virtude da redistribuição, na verdade, as novas competências a partir de 2013, de todos nós aqui no Pleno, tem um processo, Excelência, que, segundo o SIM, ele está... Eu já fiz, acho que 2 ou 3 cobranças, eu queria deixar registrado. Veja só. Inclusive, já informei a Vossa Excelência. É o que Vossa Excelência... São 2 processos, o 5282 e o 5288 de 2015, relativos às prestações de contas do exercício financeiro de 2014 do gestor do município de Pilar, que, segundo o SIM, ele está está no protocolo, no memo de 27 de maio, estava no protocolo há quase 1.500 dias. Eu já solicitei, já cobrei novamente, e esse processo veio para mim de
Redistribuição é o único processo que está faltando. 5282 e 5288. Que é uma prestação de contas de governo e uma prestação de contas de gestão do gestor do município de Pilar. Ok. E assim já peço, inclusive, Excelência, se esse processo ele não for encontrado, se porventura ele tiver alguma digitalização no sistema do tribunal, que se tome o maior cuidado para que esse arquivo ele não suma, até para que Vossa Excelência, como que é o competente para fazer isso, promova a restauração dos autos. Tá? Aí eu peço só deixar registrado que pode parecer que não tem um andamento no nosso gabinete, que a gente possa estar privilegiando algum gestor que não é de nossa índole. Inclusive, eu tenho feito algumas cobranças junto às diretorias e queria deixar aqui o registro também sobre a diretoria de fiscalização. Não é uma crítica, senhor presidente, mas é como o senhor outro dia nos cobrou, e eu entendo que aqui no pleno fica uma coisa mais forte, todos têm notícia, eu acho que é mais saudável para nós. A minha informação da diretoria de fiscalização estadual, onde eu pedi, de 2010 para cá, que é quando o Ministério Público participa nos processos, a situação das minhas prestações de contas. 2010, 12, relatoria antiga, não muda, mas de 2013 para cá elas mudaram. E me chegou a informação que a diretoria, segundo a diretora, tem apenas 2 técnicos e que ela não soube me informar em alguns. Há o relatório pronto, mas eu pedi uma relação daqueles que não estavam prontos para quem estavam distribuídos os processos, quem seria o técnico da diretoria responsável. Até para a gente ter uma ideia de, quando pedir novamente, cobrar a feitura daquele relatório e encaminhamento, liberação do processo. Porque eu já fui aqui objeto de muitas críticas a respeito de trazer processos antigos. Mas esses antigos é o que estão no gabinete. E eu estou, à medida do possível, não posso não trabalhar com eles. Estão no gabinete, eu tenho que dar vazão. Mas desses processos mais novos, eu tenho essa dificuldade. Na diretoria, na DEFAFON, a informação está melhor discriminada, mas ainda assim tem um atraso muito grande quanto à elaboração. Na DEFASENF também a situação não foge desse contexto. Estou deveras preocupado com a situação da DEFAFOI, da existência de apenas 2 técnicos para atender. Hoje não são 6, né? Hoje são 9 conselheiros. No montante, a rigor não mudou, mas 2 para atender essa gama de trabalho, há uma impossibilidade logística humana, isso é evidente. Mas eu queria registrar aqui, porque, em regra, nós trazemos muitos processos, assim, na medida do possível, muitos para a nossa realidade, de municípios. Mas é muito raro trazermos administração indireta e administração direta. Aí me refiro mais à estadual. Então, fica parecendo que nós só trabalhamos em ponto de fiscalização maior nos municípios. Aí os prefeitos, os presidentes de Câmara, têm toda razão quando reclamam que nós os observamos com mais cuidado do que os outros gestores. E isso, pelo nosso trabalho, é que dá a entender o que de fato está acontecendo. Aí eu queria só colocar essa informação para Vossa Excelência, que, ainda assim, dentro daquela perspectiva dessas informações e da não remessa dos processos ao gabinete, claro que estou falando do meu gabinete, só posso falar do meu, mas se estou falando do meu, acredito que também parte da mesma forma no gabinete de cada um. O desenvolvimento do trabalho em todas as áreas e com o apoio de todas as diretorias. Senhor presidente, agradeço a atenção. Eu que agradeço as colocações, irei verificar e, assim que tiver, eu acredito que hoje mesmo,
tem alguma posição, eu já informo a todos de Vossa Excelência. Então, está convocado para a sessão da próxima terça-feira, no horário regimental.